Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5, para dar sequência às nossas exposições neste Evangelho. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Ouçamos a leitura do versículo de número 8, uma das bem-aventuranças. Ouçamos a sexta bem-aventurança proclamada pelo nosso Senhor, que nos diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Meus irmãos, essa declaração solene da parte do nosso Senhor diz respeito àquela que é considerada e tem sido considerada a maior experiência de todas, aquela que nos aguarda no reino celestial de Cristo, chamada aqui de a visão de Deus o Pai. E segundo Cristo, ela está reservada apenas àquelas pessoas que possuem um coração limpo, um coração puro. Novamente, nós precisamos entender essa declaração para evitar mal-entendidos em relação às pretensões de Cristo, em relação às pretensões do autor humano deste Evangelho, Mateus, e ainda mais porque durante séculos também, além dessas complicações, durante séculos esses versículos aqui serviu como base para misticismos, para a chamada ascese, os exercícios espirituais, alguns deles baseados na Escritura, outros que foram criados pelas pessoas com o fim de alcançarem um patamar de espiritualidade tão alto que lhes permitisse ainda nesta vida ver a face de Deus por meio de visões. Então esse versículo ele foi muito disputado na antiguidade, ainda é até hoje, por pessoas que entendem que os exercícios espirituais que um crente pode fazer, eles podem culminar na visão da face de Deus, inclusive ainda nesta vida, né? Na Reforma, no período da Reforma, esse entendimento sofreu uma modificação pela observação dos reformadores ao contexto deste versículo, irmãos. E o que nós descobrimos observando o contexto é que nesse sermão, nosso Senhor enfatiza a vida interior, não apenas em relação a Deus, mas também em relação às pessoas que convivem conosco. Quando se fala aqui de pureza de coração, está se falando não apenas na relação com Deus, mas enquanto nós não vemos a Deus, enquanto nós não nos encontramos com Ele, não apenas com Ele, mas também com as pessoas que convivem conosco, irmãos. Por exemplo, nós vemos constantemente o nosso Senhor falar de que os crentes prefiram o segredo à ostentação, de que procurem fazer as coisas boas escondidas. Se forem descobertos, foram, mas se não, evitem ostentar. Ora, essa ostentação se dá socialmente. Quando você está junto com pessoas, você quer demonstrar algo que na verdade vem de Deus, mas que para você quer dar a entender que vem de você. Essa ostentação ela é social, mas ela é claro, feita perante a presença de Deus. Então há uma implicação também na nossa vida com outras pessoas, quando também a palavra nos fala sobre a sinceridade versus a hipocrisia nesse sermão. Ela está se referindo à sinceridade, evidentemente, diante de Deus, mas também à sinceridade nos nossos relacionamentos, já que nenhum homem é uma ilha, né? Nós nos relacionamos constantemente com outras pessoas. Então há um sentido social também no convívio, em relação a essa pureza de coração sobre a qual Jesus fala. Quando nós observamos o contexto, significa que ela nos situa não apenas perante Deus, mas também perante todo o mundo, já que nós estamos sendo preparados neste sermão para a identidade que Jesus nos definirá, com a qual Jesus nos definirá, que é sal da terra e luz do mundo. Então ele está falando aqui de uma identidade que não se manifesta apenas diante de Deus, mas diante das pessoas com quem os crentes convivem, irmãos. E isso é reforçado também pelo contexto imediato desses dois versículos. Observem que o versículo 7, anterior a este,
o texto nos fala dos misericordiosos, que são pessoas que claramente fazem isso perante Deus, mas a misericórdia se expressa também em relação a outras pessoas. E no versículo posterior a esse, que fala sobre os pacificadores, está muito claro que a ideia de pacificação tem a ver com Deus, porque nós somos portadores da mensagem do Evangelho que pacifica o homem com Deus, mas também está ligado ao fato de que nós buscaremos a paz com as pessoas. Então há um reflexo social aqui, uma implicação social que deve ser levada em consideração no nosso convívio com as pessoas, essa ideia da pureza de coração, irmãos. Essa luta contra aquilo que polui o coração das pessoas, da hipocrisia, contra o jeitinho brasileiro, né, contra as reservas mentais que às vezes nós podemos ter em relação ao nosso próximo, ou suspeitas ruins, tudo isso ocorre no nosso coração perante Deus. Mas é claro que isso tem também desdobramentos para a relação que nós mantemos com outras pessoas. Ao dizer limpos de coração aqui, fica claro naturalmente que o coração do homem pode, e de fato ele é sujo, não é? Ele naturalmente é sujo, ele não pode se purificar sozinho. Isso é o que está implicado nessa declaração da pureza de coração, irmãos. Se nós levarmos em conta essa figura, não é? Essa descrição do coração como sujo ou como limpo, nós podemos declarar que o coração humano, no seu estado natural, deixado à sua própria vontade, pode ser comparado a um esgoto. E um coração com Cristo, ou um coração purificado pela palavra de Deus, pode ser considerado como uma espécie de estação de tratamento, em que Deus está sempre promovendo a limpeza por meio da sua palavra, irmãos. Essas palavras de Cristo, portanto, são profundamente graciosas, como o restante das bem-aventuranças, e elas trazem aqui implícito uma espécie de chamado para que nós confiemos em Jesus Cristo, porque é Ele que vai nos permitir enxergar algum dia, com a graça dEle, a este Deus que é o ponto final do desejo dos bem-aventurados, que é essa visão de Deus. Aquele que quiser ser puro apenas por força própria, por esforço próprio, é chamado na Escritura exatamente de fariseu. E o que é um fariseu? Um fariseu é alguém que se acha tão bom que pode jogar pedra nas pessoas. Então, basicamente, um fariseu no sentido mais pervertido dessa palavra. Os fariseus tiveram sua importância, agora não convém ressaltá-la, mas naquilo em que eles foram condenados por Jesus, um fariseu típico é alguém que se acha a melhor pessoa do mundo e que não precisa purificar o seu coração, mas na verdade, pela visão de Deus, ele é alguém que tem um coração tão sujo que os olhos do seu coração, suas percepções mais íntimas, profundas, espirituais, estão totalmente perdidas, estão totalmente obliteradas, e ele não consegue ver nem a sua situação, nem a situação do próximo, e também por causa disso não verá um dia a Deus. Ele é chamado de túmulo enfeitado, uma pessoa que exteriormente se coloca como boa gente, mas que no fundo está cheia de coisas ruins, está cheia de poluição, irmãos. Na prática, como é que as pessoas limpam o seu coração? Pela graça de Deus. E como é que isso se expressa na vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus? Quem dá a fórmula é João, um dos discípulos de Cristo. Se nós confirmarmos os nossos pecados, se nós homologarmos, se nós dissermos como Deus diz, somos pecadores, a Bíblia diz que Deus nos purifica, Deus nos limpa. E aqui está se falando do ponto mais profundo da nossa vida, que é o nosso coração, que é a fonte de todas as expressões que temos nessa vida, irmãos. E essa pureza de Deus, por ser operada no coração das pessoas, no centro da sua existência, ela é ampla e profunda. Isso quer dizer que nós não devemos reduzir a ideia de pureza de coração a assuntos de natureza sexual, como às vezes se faz essa associação, né? Uma pessoa pura, uma pessoa casta, significa alguém pura na área sexual. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Talvez não seja nem a verdade principal, porque existem coisas mais profundas do que a sexualidade humana para a Escritura, irmãos. O que nos chama a atenção aqui, para defender essa posição, é que nesse sermão, o sermão vai do capítulo 5 até o capítulo 7, o que nos chama a atenção aqui é a relação de influência mútua que o nosso Senhor estabelece entre o olho ou os olhos e o coração do ser humano. É como se um
ajudasse o outro ou um atrapalhasse o outro. Os irmãos devem ter já lembrado, observado, certamente conhecem esse sermão. A Bíblia nos fala que os olhos nos fazem tropeçar e eles promovem de fato a impureza sexual. Os irmãos conhecem aquela passagem do Sermão do Monte em que Jesus fala: olha, aquele que apalpar, né, com os olhos uma mulher, ele já cometeu do coração adultério contra ela, né? E você fica meio que sem saber, afinal, onde é que começa isso, né? Começa nos olhos ou começa no coração da pessoa? Haveria como a pessoa no coração já começar isso, ou ela precisaria de algum tipo de estímulo visual? Esse jogo de influência mútua acontece nesse sermão e em outros lugares da Escritura. É a concupiscência da carne que começa aquilo por dentro, ou é a concupiscência dos olhos que segue certos estímulos pecaminosos e conclui assim sua função? Essas são questões que nós não temos como responder, mas temos como afirmar que há um jogo de influência mútua na relação entre olhos e corações, ou coração aqui. Nós temos também, no mesmo sermão, o ensino de que os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, é um indicador da alma humana. Ele diz mais ou menos como é que se encontra a nossa alma, e ao mesmo tempo Jesus está falando ali sobre a luta do discípulo, do seu seguidor, contra as ambições desse mundo. Antes disso ele fala de dinheiro, e depois disso ele fala também do Deus Mamon, das ameaças que nós temos, do risco que nós temos de trocar Deus pelas ambições financeiras. Isso começa como? Com os olhos, mas o coração está lá também desejando, não é? Então você vê esse jogo de influência mútua entre coração e o olhar, irmãos. Jesus também recomenda aos seus servos que observem as aves e observem os lírios do campo. Usem os olhos, não é? Deem uma saidinha de casa quando estiverem ansiosos e observem o cuidado de Deus para com os seres inferiores, e dali vão tirando conclusões que vão ajudá-los na sua luta contra a ansiedade. Mas a luta contra a ansiedade também ataca a nossa visão. Ela também entra pelos olhos. Ela não só brota do coração, as ansiedades, mas elas também são estimuladas por meio dos olhos. E isso também está implicado nessa ideia, irmãos. E por último, nós temos a ideia de que os olhos servem para ver os defeitos dos outros. Mas Jesus diz, eles também deveriam ser usados para ver os seus próprios defeitos. Ou seja, você tem os olhos do rosto que conseguem enxergar o defeito dos outros, mas você deveria também enxergar os defeitos seus. Significa que você devia ter olhos no coração, você devia ter uma consciência para enxergar os seus próprios defeitos. Então, de novo, você tem esse jogo de influência mútua. Se você está enxergando um cisquinho no olho do outro, veja-se antes, não tem uma trave no seu. Então nós vemos essa relação muito clara dos olhos e do coração se influenciando mutuamente. E aí nós nos perguntamos, como é que fica a situação de alguém que tem esses olhos, que tem esses corações, sem o auxílio do nosso Senhor, sem a ajuda de Jesus Cristo, sem a palavra purificadora de Jesus? Com isso nós queremos afirmar, irmãos, que a declaração do nosso Senhor é graciosa, porque só quem pode limpar o coração do ser humano, só quem pode de fato limpar o coração para que esses olhos da fé, de que nos fala, por exemplo, o Salmo 123, não é? Esses olhos da fé que se abrem para uma nova dimensão da vida, consigam enxergar a vida e também um dia consigam enxergar a Deus. Só quem pode fazer isso, de fato, é a graça de Deus. Nós somos purificados no coração por essa graça, somos santificados também e veremos a Deus por esta mesma graça, a graça de Jesus Cristo. Na descrição do juízo final que o nosso Senhor faz neste Sermão do Monte, o capítulo de número 7, é aquele trecho que fala, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz tantas coisas, etc. Jesus falou, não conheço vocês, né? Se vocês observarem o capítulo de número 7, os condenados vão ficar perante o Filho de Deus, né? E eles não verão a face de Deus. Não é mencionada a face de Deus, nem mesmo a face dura do Senhor de reprovação. Simplesmente eles já são despachados pelo Filho. Deus não é mencionado na passagem. Mas aqui, no nosso texto, a Bíblia nos diz que os bem-aventurados verão a Deus. Mas como é que se vê a Deus, irmãos? Nós até falamos hoje, por ocasião do culto vespertino, matutino, que Deus é Espírito, não é?
e ele próprio não quis ser caracterizado, retratado no culto, com o fim de evitar a idolatria, a falsidade de alguém que está adorando uma imagem que Deus não revelou, né? Mas quando nós observamos o que significa ver na Bíblia, além desse sentido mais óbvio, mais natural, irmãos, ver significa desfrutar, significa colher os frutos de uma percepção. Por exemplo, quando alguém diz, tu não verás a terra prometida, significa o quê? Você não vai desfrutar da terra prometida. Quando se diz, por exemplo, você verá o reino de Deus, significa que você desfrutará desse reino, você participará, você colherá dos frutos desse reino. João capítulo 3, aquele famoso 3,16, né? Depois disso tem uma sequência em que João escreve, ele diz, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ideia de que aquele que não vai ver o Filho será também aquele que não vai desfrutar da vida eterna. Isso significa o quê, irmãos? É que a promessa que nós temos aqui é que nós vamos desfrutar do Senhor Deus. Como exatamente é muito difícil de saber. Realmente é difícil de saber. O que é que significa essa visão de Deus no sentido prático? Até considerando que nós nunca tivemos essa experiência, as nossas são muito pobres e nós só aprenderíamos por comparação, por analogia, né? Vai ser mais ou menos semelhante a tal coisa. O fato é que nós experimentamos de certo modo essa visão, e isso faz parte do fraseado cristão, né? Quando nós dizemos assim, olha, eu vejo Deus na minha vida, eu vejo Deus na minha vida, eu consigo ver a mão de Deus na minha família, eu sinto as asas de Deus me protegendo, eu já vi o cajado de Deus me direcionando, às vezes até forçosamente, pelos caminhos da justiça. Eu consigo de fato enxergar a face de Deus na vida, no rosto dos crentes experimentados na fé, que me dão um testemunho sublime. Eu consigo ver essas coisas, irmãos, de modo que para os olhos da fé, a providência de Deus não é secreta. Não é secreta. Ela é secreta para um ímpio, para alguém que tem os olhos turvados, para alguém que não teve seus olhos espirituais abertos. Mas para um crente, a providência de Deus na nossa vida é um verdadeiro espetáculo. Você consegue enxergar. Mas isso, é claro, é diferente, é uma linguagem figurada, real, mas figurada, em relação a essa visão da face de Deus, descrita aqui por Cristo, não é? De que nós encontraremos um dia a origem de toda a bondade, né? Tudo que foi bom nessa vida, que valeu a pena, está lá na face de Deus. Tudo que foi verdadeiro, que você sentiu que era verdadeiro, viu que era verdadeiro, aprendeu, amou, desejou, está na face de Deus. Tudo que é belo, tudo que é harmonioso, simétrico, perfeito, tudo que faz bem para você, que toca você, que te emociona, está nessa face de Deus. Então fica muito complicado da gente dizer como vai ser esse encontro de um crente, de um fiel, de alguém que tem um coração purificado com esse Deus, irmãos. Houve entre os antigos até hoje muita especulação sobre o que significaria na prática ver a esse Deus. Mas a ausência de detalhes sobre isso, né, nos sugere que o Espírito de Deus está mais interessado em nos levar para lá do que em nos ajudar a ficar aqui curiando, né? Procurando saber como é que vai ser, se Deus é bonito, se Deus vai lembrar as pessoas mais maravilhosas que nós já conhecemos na vida, né? Alguns já disseram que nós vamos olhar meio que assim para o rosto de Cristo, dizer, eu não já te conheço, né? Que Ele pode ter passado por nossa vida, se mostrado de modos que a gente não percebeu, mas essas especulações todas não nos ajudam muito, irmãos. Às vezes até você tem alguma coisa para fazer na hora e fica pensando nessas coisas, né? Você está sendo chamado por Cristo para servi-lo naquela hora e está especulando. E de fato parece que o Espírito de Deus tem mais interesse em nos preparar para esse dia do que de nos levar a pensar demais sobre os seus detalhes. Há uma pergunta comum, recorrente das pessoas em meio a crises, a catástrofes em nosso mundo,
Isso sempre volta como assunto quando isso acontece, tanto numa escala ampla, coletiva, como também numa escala pessoal, individual. A pergunta é simples: onde é que está Deus? As pessoas querem saber onde está Deus, talvez nem sempre nos momentos tranquilos, nos momentos bons, mas nos momentos difíceis elas querem saber. E a melhor resposta que nós podemos dar a essas pessoas não é discutir com elas, é falar de um Deus soberano, misericordioso, falar as palavras de Deus que podem abrir os olhos dessas pessoas para que elas enxerguem a Deus e esperar que Deus faça alguma coisa por elas, As pessoas têm dúvidas em relação a isso, mas você tem que entender que essas pessoas têm uma necessidade mais profunda, muito mais profunda, quando elas fazem uma pergunta dessa. E normalmente quem duvida da presença de Deus neste mundo, atuando nesse mundo, normalmente não tem certeza da salvação em Cristo Jesus, normalmente não teve seu coração purificado, normalmente não teve seus olhos espirituais abertos, e por isso ela não consegue enxergar a providência de Deus com tanta transparência, com translucidez, como é o caso de um crente que não vê a providência de Deus, eu repito, como um espetáculo secreto, mas como algo aberto, que ele consegue contemplar até como antecipação daquela visão que ele terá um dia do Senhor Deus, irmãos. E é por isso que essas pessoas só enxergam com os olhos da face. A visão é nossa, ainda hoje é embaçada, nós não conseguimos ver a atuação de Deus em todas as coisas. Paulo diz que nós enxergamos como que por um espelho, mas espelho não moderno, mas os espelhos antigos, que eram de bronze polido, que refletiam muito mal a imagem humana. Então é mais ou menos assim que nós enxergamos, mas a promessa que nosso Senhor faz aqui é de que haverá uma visão cristalina no futuro. E quem possibilita isso é o próprio Filho de Deus, é a obra do Filho de Deus, e a aplicação dessa obra pelo Espírito de Deus aos nossos corações, irmãos. É por isso que Cristo disse de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós um dia tivermos essa graça maravilhosa de vermos a Deus algum dia, será porque nós passamos e porque nós estivemos em Jesus Cristo. Esse é o grande ensino da passagem, irmãos. E enquanto nós não tivermos essa visão, cumpre-nos o contentamento com o espetáculo da providência, que é visível apenas aos olhos daqueles cujos corações foram purificados pelo próprio Senhor. Digamos assim, isso é um fardo que nós temos de carregar durante toda a nossa vida, é um desafio para os cristãos caminharem pela fé e, como diz Pedro, amando aquele a quem nunca vimos, e assim confirmando a nossa fé. Eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo com os irmãos o texto de 1 de João, no capítulo de número 3, os versículos de 1 a 3, nós leremos todos. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3, versículos de 1 a 3, leiamos todos juntos. Leiamos, irmãos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro.
Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e guarde a sua palavra em nossos corações. Amém.